Olá, sou o Dr. Michel Castilho, cirurgião, com pós-graduação em Nutrologia e Medicina do Estilo de Vida. E hoje vou gravar um videozinho aqui com vocês. Por que mudar o estilo de vida é o único caminho para o emagrecimento duradouro? Você já emagreceu e num período de 2 anos ganhou tudo ou quase tudo? Isso é muito comum. Eu quero te passar um dado. 80 a 95% das pessoas reganham o peso em 2 anos. O peso perdido em 2 anos. Chama atenção, é assustador, né? E até desanimador. Nesse vídeo eu vou te mostrar porque nenhuma intervenção, como cirurgia bariátrica, medicações, balão, sozinha vai te fazer emagrecer e sustentar esse peso a longo prazo. Então fica aqui, vem comigo que a gente vai discutir um pouquinho e te dar o caminho para resultados que sejam duradouros. Qual o problema? Por que o emagrecimento falha? Primeira coisa, perda de peso como ameaça. O organismo entende a perda de peso como algo ruim. Então ele tenta diversos mecanismos para que ele contenha energia. Para o nosso organismo, a forma como a gente é programado geneticamente, o organismo entende sempre o emagrecimento, a perda de peso como uma ameaça e vai brigar de forma hormonal, primitiva, para que a gente pare a perda de peso. Aumento da grelina, diminuição da leptina, são alterações hormonais que ocorrem brigando contra a perda de peso. A adaptação termogênica. Durante o processo de perda de peso, o organismo freia. A queda do metabolismo, ela cai mais do que o previsto pela perda de massa magra prevista durante o processo de emagrecimento. Uma defesa porque o organismo ele freia, ele fala, tem que parar o gasto porque a gente está numa época de perigo, de risco. O ciclo dieta-rebote. Nos processos de restrição severa, acaba se perdendo muita massa magra, diminui o metabolismo e aí o ganho de peso vem às custas de gordura. O metabolismo continua baixo e eu estou tendo ganho de peso, ou seja, consumos menores de alimento vão continuar gerando ganho de peso. Problema com os remédios. O problema do reganho de peso pós-uso da medicação. Os pacientes após 1 ano de parada com as medicações, famosas canetinhas para emagrecer, vão ter até reganho de 2/3 do peso perdido. Com a cirurgia a coisa não é muito diferente. 20 a 30% depois de 5 a 10 anos tem reganho de peso quando não há mudança do estilo de vida. Qual que é a mensagem aqui? Qualquer intervenção, quando eu não tenho mudança de estilo de vida, eu estou tratando o sintoma e não a causa. É como se eu estivesse colocando um curativo numa ferida que fica sendo machucada todo dia. E o que é mudança do estilo de vida? O que é estilo de vida? O que é medicina do estilo de vida de verdade? Quando a gente está falando de estilo de vida ou mudança de estilo de vida, a gente não está falando só de alimentação e de atividade física. É um sistema muito mais complexo, que envolve mudança de hábitos, de rotinas. E eu vou passear por alguns deles muito importantes, principalmente quando a gente está falando do processo de emagrecimento aqui com vocês. A nutrição. É lógico que comer bem é importante, mas quando a gente está falando de emagrecimento, isso tem que ser direcionado. Sarcopenia é inimiga do processo de emagrecimento e da manutenção. Quanto mais eu perco massa muscular, mais fácil o meu reganho de peso. Então a dieta com proteína suficiente, não só a restrição calórica, mas com carga proteica suficiente, é fundamental neste processo. Sono. Sono, né, queridinha do momento. Se eu não tenho sono, eu não tenho reparo tecidual, eu não tenho recuperação. Desregula o mecanismo de grelina, leptina, diminui a saciedade, aumenta a fome quando eu não tenho sono adequado. Então, pilar fundamental da medicina do estilo de vida, do comportamento, para que eu passe o processo de emagrecimento com saúde e de forma duradoura. Atividade física estruturada. Não adianta eu falar de forma genérica, você tem que ser mais ativo. Quando eu estou falando de tratamento da obesidade e sobrepeso, eu tenho que intervir de forma adequada e específica. Eu estou tratando uma doença específica. Atividade de força aqui é inegociável. Gestão de estresse. Cortisol crônico, ele vai aumentar a fome. Não tem como a gente brigar com isso. Vai diminuir a fase de reparo tecidual. Aumenta a gordura visceral. Eu tenho que brigar com isso. Então a gestão de estresse ele pode ser feita com atividades que exijam hobby,
trabalho de respiração para modular o estresse em situações específicas. Tem várias formas que a gente pode abordar isso, mas gestão do estresse, identificação do índice de estresse aumentado na população que eu estou tratando é fundamental e intervir de forma direta. E a gente tem diversas maneiras, acrescentando hobbies, contato com a natureza, modulando com respiração. Respiração é a única forma de eu acessar o meu sistema parasimpático de forma voluntária. Não existe outra forma de eu modular e equilibrar o sistema parasimpático que não através da respiração. Saúde intestinal e microbiota. Como eu vou controlar a perda de peso, absorção adequada de nutrientes, modulação geral hormonal, se eu não tenho uma saúde intestinal adequada? A microbiota é fundamental quando eu estou falando de equilíbrio para absorção de nutrientes, controle de processos inflamatórios. Então, o cuidado, a investigação e a abordagem da saúde intestinal é fundamental nesse processo. Relacionamentos, propósitos e controle de vícios. O ambiente onde você está inserido, as pessoas que estão ao redor de você, o comportamento dessas pessoas impactam nos seus hábitos. Se você convive com pessoas que são sedentárias, que têm sobrepeso, que fumam, teu comportamento tende a ser muito parecido com o deles. Aquela conversa de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso não é mentira. Então, controle de ambientes, mudar ambientes de acordo com o que você quer de mudança de vida é fundamental. Controle de vícios. Como vai perder peso se o consumo de álcool é exagerado? Como eu vou performar mais em atividade física se eu ainda tenho a questão do tabagismo? Consumo de pornografia, excesso de tela, são vícios que vão impactar em rotinas, em hábitos, na qualidade de vida e devem ser abordados de forma adequada e específica para que eu consiga bom resultado. Bom, a mensagem aqui é que medicina de vida ela não é um item, ela é o sistema completo para que eu consiga modular, controlar e manter resultados a longo prazo. Então, como a medicina do estilo de vida pode te ajudar? Como é a intervenção feita e por que isso vai te dar resultado a longo prazo e sustentável quando eu faço o tratamento para obesidade? A primeira coisa é a individualização, né? O tratamento da Maria não é o mesmo tratamento do João. Tem pormenores, hábitos de vida, rotinas, famílias diferentes, trabalhos diferentes, idades diferentes. Então eu tenho que individualizar esse processo. E aí eu passo para isso na questão do diagnóstico, né? Avaliar a parte de saúde mental, comportamentos, exames laboratoriais, rotinas de vida, qualidade de sono. Eu tenho que individualizar essa investigação, ter o diagnóstico. Conceito que eu uso, já falei muito nos meus vídeos, a gente não gerencia o que não mede. Então, mensurar nível de estresse, satisfação, índice de saúde, saúde intestinal, exames laboratoriais, aspecto hormonal, tudo isso integrado. E aí, quando eu consigo enxergar onde estão os principais problemas, é onde a gente vai montar uma abordagem individual para o tratamento. O tratamento ele tem que ser integrado, não adianta eu pensar só em nutrição, só atividade física, só medicação, né? Quando a gente fala tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, a gente está falando de pilares ou de pontas de lança, mas por trás disso sempre subentende-se o acompanhamento multidisciplinar, multiterapêutico, numa doença que é multifatorial. E a mudança de estilo de vida, que há muito tempo atrás a gente levava só como orientação, hoje a gente tem método para ser aplicado e aí colher os bons frutos disso. E é fácil mudar estilo de vida? É só eu falar? É só orientar? Não, tem método para isso, porque senão é mais uma orientação que vai cair por água abaixo e a gente vai cair de novo nessa armadilha do reganho de peso que eu mostrei agora há pouco. O monitoramento é contínuo, é importante esse processo no método. Fiz o diagnóstico, introduzi algumas ações, eu preciso checar, reavaliar esse paciente em consulta e acompanhá-lo. Ninguém muda estilo de vida, ninguém muda hábito de vida do dia para a noite, em um mês ou 2 meses. Eu preciso acompanhar, monitorar esse paciente de perto até que as mudanças sejam concretizadas e sedimentadas. Então, entender que o emagrecimento duradouro ele não é uma questão de força de vontade, é uma questão de método bem aplicado e de forma individual. Você sabe o que aconteceu ao longo dos anos? Todo guideline que fala de doença crônica, a primeira indicação em todo guideline, eu convido vocês às vezes a fazerem pesquisas na internet.
A primeira ação é mudança do estilo de vida. Sabe o que nós profissionais da saúde fazemos com essa informação? A gente esquece, a gente não lê essa informação e a gente pula para o que é indicado, de qual dieta, de qual medicação eu devo dar, qual a mais nova medicação. A gente foi displicente com essa orientação e que é a orientação mais importante. E hoje, com a medicina do estilo de vida, a gente está entendendo a importância e dando real valor com o método para que isso volte a ter peso e faça a diferença na vida das pessoas. Olha, emagrecer é possível de várias formas, mas manter só de uma: mudança do estilo de vida. E eu vou falar para vocês, eu lido com isso todo dia. Pessoas que chegam aqui frustradas porque não perderam peso de forma adequada, porque ganharam peso, porque os resultados não foi, porque gastaram muito com medicação, porque não tiveram resultado, porque fizeram cirurgia e depois estão brigando com o peso de novo. Eu lido com isso todo dia. E sabe o que é comum em todas essas pessoas? A falta de mudança de estilo de vida. Quando eu trabalhava exclusivamente com cirurgia bariátrica, a gente já batia nessa tecla. Reganho de peso pós-cirurgia bariátrica, 99% é porque não houve mudança de estilo de vida, adequação de atividade física, a adequação alimentar, mudança de hábitos de rotina de vida. E agora a gente entende muito mais isso com a questão medicamentosa e por isso eu fui buscar a formação tanto de nutrologia quanto de medicina do estilo de vida, porque tinha um gap de tratamento aí. Eu não conseguia intervir nisso e hoje eu tenho ferramentas tanto para diagnosticar onde está o erro, onde está a falha, onde esse paciente pode não prosperar com seus resultados e eu tenho como intervir de forma precisa com método. E olha, eu não estou te prometendo nenhum milagre aqui, eu não estou te prometendo nenhuma facilidade, fácil nunca vai ser, mas o que eu estou tentando te entregar e te mostrar é que tem um caminho com um bom resultado numa doença que é tão complexa. Existe método, existe um caminho a ser percorrido. Não tem caminho fácil, mas a gente pode pegar na tua mão, pode estar junto com você com o método e conseguir muitos bons resultados. Para a gente terminar, quero deixar uma mensagem para vocês. Não existe pílula que substitua hábito, mas com o método, hábito deixa de ser sacrifício e vira resultado.